Olá, pessoal, quem tá aí pelo Insta, a gente podia gravar pelo YouTube também, né? Não dá? Gravar com o meu celular, né? Pergunta a gente tem que ver por aqui, tá? A Jana já tá por aí, oiê! Nós estamos aqui nos organizando ainda, porque o tempo passa rápido, né? A gente pensa que nessas épocas pode ficar paradinho e, afinal, acaba encontrando bastante trabalho para fazer, tá? Então, já vão deixando aí as perguntinhas, porque o Constelando na Prática é isso mesmo. É para perguntar mesmo e a gente realmente demonstrar a prática, não tanto o conteúdo. O conteúdo vem junto aí com a prática. Da semana passada, a Cristiane perguntou sobre as constelações e a espiritualidade. Eu vejo a constelação e a espiritualidade em algo bem junto mesmo, sabe? Porque dentro do nosso DNA existe algo que é chamado vácuo quântico. Um tempo atrás, a questão a física quântica não sabia exatamente a porcentagem desse vácuo quântico e achava que era um grande vazio e que não tinha grande utilidade. E a própria física quântica comprovou que aquele vácuo quântico é a mesma, é como se fosse o buraco de minhoca lá dentro do núcleo do nosso DNA. E lá dentro é onde a gente faz a conexão entre prótons, elétrons e nêutrons. Existe um espaço ali. Esse espaço que nós chamamos de vácuo quântico é o espaço que todos os seres humanos têm. Eu tenho, você tem, todo mundo tem, né? Tudo que se conecta, que chama cósmico, prana, energia, universo e Deus, tá? Também. Seja lá o que você quiser chamar, mas enfim, a sua espiritualidade, não sua religião, tá? Aí, diante desse vácuo quântico, veja só, é nele que eu consigo, através de um campo, que é o campo morfogenético, que é um campo de informação para cada sistema. Se eu tenho um sistema pessoal, um sistema familiar e um sistema coletivo. Quando eu entro em um campo de um sistema pessoal, eu vou colher informações, porque a informação está lá no meu DNA, sobre os aspectos que eu penso sobre mim e como eu penso que os outros acham de mim, tá? Eu vou colher informações sobre isso, é mais o meu aspecto pessoal. Já em um campo vibratório, um campo familiar, eu vou colher as informações de como rege essa família. A Cristiane chegou, né, lá, Cris? Estou respondendo a sua mensagem, a sua pergunta. Em um campo familiar, em um sistema familiar, eu vou colher as informações na familiar. E no campo coletivo, eu também colho as informações nesse campo coletivo. Então, isso significa que nós podemos estar conectados a tudo e a todos. E estando conectado tudo e a todos, é preciso observar muito sobre a questão da nossa primeira lei sistêmica, que é a lei do pertencimento. Tudo e todos fazem parte, e aqueles que vierem depois às vezes, podem estar suprindo a necessidade daqueles que foram excluídos, uma vez que tudo e todos fazem parte e têm o direito de pertencer, tá? Então, o nosso grande, em um grande sistema, em um macrosistema, o que nós queremos é pertencer, tá? Pertencer ao seu indivíduo, pertencer a uma família, pertencer a uma coletividade. E o que é pertencer a uma coletividade? Nada mais é que estarmos conectados um com o outro. E quando estamos conectados um com o outro, nós conseguimos expandir amor, tá? É o que nós estamos precisando na atualidade, né? Amor ao próximo, eu consigo me ver nele. Então, todo esse processo de começar a me ver no outro ou emitir um amor no outro, ele vem lá. Por quê? Eu não consigo olhar para o outro com amor se eu não tiver amor. Então, perceber as coisas em mim faz com que eu perceba no outro. E como que eu vou perceber em mim e se eu não tenho?
Então, eu só dou aquilo que eu tenho, tá? Então, eu tenho que reconhecer em mim isso para perceber no outro. Essa é a nossa grande conexão. E esse elo de conexão, que na constelação a gente costuma chamar de ligação, de alma, a alma se liga por esse espaço que chama vácuo quântico, que para o universo é um cosmo, tá? Então, essa ligação de constelação e espiritualidade é assim que eu vejo. É a nossa ligação com tudo e com todos, acerca de cada sistema e um macro sistema, tá? Tá vendo, Cris? Então, e eu vejo que hoje, né, nós vivendo essa pandemia que nós estamos vivendo, os nossos sentimentos, a união dos nossos sentimentos, clama por amor, amor ao próximo, mas o que está acontecendo é uma resposta do nosso inconsciente em conjunto, que na verdade nós queremos nos amar. Nós precisamos de tempo para perceber o amor individual, porque só quando nós nos amamos individualmente, né, como ser existente e pertencente a que seja um sistema pessoal, familiar ou coletivo, quando eu passo a existir, eu dou valor à vida. E não existe valor à vida sem a morte. Então, nós temos que esse extremo que nós estamos vivendo, nada mais é de uma moeda, né, de um lado da moeda a morte, do outro lado a vida. Isso porque as leis universais aqui estão presentes, né? É a lei da polaridade. Tanto é que a Terra tem polaridade, o nosso corpo tem polaridade, a vibração do nosso DNA tem polaridade. Então, os acontecimentos da nossa vida no campo pessoal tem polaridade, na familiar tem, e no mundo planetário ou comunitário ou coletivo, como você quiser chamar, também tem uma polaridade. Isso serve para a gente ver o outro lado. Então, quando eu me reporto à espiritualidade, eu vejo a espiritualidade como um todo, que é muito diferente de religião, tá? Porque a religião, ele dita um dogma, uma regra só específico para aquela pessoa, às vezes dispensando ou mesmo excluindo qualquer um que não seja daquele dogma e daquele pouquinho ali, né, daquela religião. Espiritualizado é ter consciência que você está conectado com tudo e com todos. Por isso que o despertar da consciência, ele é tão fabuloso. Quando você se desperta para qualquer tipo de consciência, você está fazendo um salto quântico, um papel evolutivo para todos os sentidos da sua vida, tá? Então, quando a gente fala de espiritualidade e evoluir no seu ser, muitas vezes a evolução, digo que para não dizer tudo, né? Na maioria das vezes, a evolução ela vem em momentos de crise, tá? Vem em momentos de problemas, emaranhamentos. Por que em momentos de crise? Para que você possa ter algo, você precisa ser, né? Então, também é mais uma lei aí. Para você ter, você precisa ser. Acontece que às vezes o teu sonho, seu objetivo ou o processo evolutivo está aqui. E o seu ser ainda está aqui. Como que você faz para essa diferença entre o ser e o ter? O seu ser precisa passar por processos evolutivos. E esse meio é que exige de nós as falhas humanas, correção das falhas humanas. E essa correção das falhas humanas é aí que está o despertar da consciência. Para que eu possa despertar, ele vem um momento de crise nesse espaço para que eu venha até atuar com o meu desejo, corresponder com o meu desejo. Então eu vejo os problemas como um grande presente na nossa vida, né? E cabe a nós, uma posição de adulto, escolher de que forma olhar para esse problema, porque a forma que nós olharmos para esse problema é como nós vamos tomar um sentimento, né? Vai ter uma forma pensamento
e você vai para o seu corpo mental um sentimento. Esse sentimento ele é reproduzido no seu corpo físico e vai determinar as suas ações daqui para frente. Então, esse momento é realmente para a gente ser mais espiritualizados do que religiosos e aqui como é que falo? Tenho a pretensão de falar nem tanto religiões, mas espiritualidade, porque a ideia sempre foi se conectar com todos, mas como nós algum momento não exercia essa grande lei, ou vai por amor ou vai pela dor. Então vamos lá, tá? Espero ter respondido aí, mas se ficou algum questionamento, porque esse conteúdo é muito vasto e complexo, não estou aqui também para falar que essa é a verdade absoluta, mas pelo menos é a minha verdade. Quem quiser compartilhar com ela, estamos por aqui, tá? Vamos ver quem tá aqui. Se tiver perguntas, gente, estou aqui para responder. Tem as perguntas que mandaram pelo WhatsApp, a gente dá mais prioridade para quem está falando do Insta, porque a proposta é ser ao vivo no Insta, tá? Mas tem meus grupos aqui do WhatsApp que eles têm enviado perguntas. Né, Carla? Bem isso aí, ó. A gente sempre acha alguém que concorda. Oba! Olha lá o Cláudio, lá de longe. Hoje deu certo, né, Cláudio? Que legal, tá vendo só? Cláudio Constelador, muito bem, gente. Perguntas, então. Semana passada tinha uma pergunta, a pessoa perguntou o seguinte: o que acontece quando uma mulher se sente sempre abandonada? A vida inteira se sentiu abandonada mesmo sem não ser. Aqui, a pergunta da semana passada, uma pergunta da semana passada que ficou aí no Insta, nem sei. O que leva uma mulher a se sentir abandonada? Se sentir abandonada desde sempre? Se sentir abandonada desde sempre, mesmo não sendo abandonada, tá? Então, temos que olhar para onde? Para abandono, o sentimento de abandono. O sentimento, qualquer tipo de sentimento, ele desencadeia algo aqui no nosso corpo mental e depois para o nosso corpo físico. Das 5 reações de sentimentos primários, que é sentimentos secundários, mas que ditam muito da nossa constituição: rejeição, abandono, traição, enfim. Eu vou falar do abandono. Quando o abandono na constelação, ele pode ser vivenciado por várias maneiras. Vou dar um exemplo aqui de um olhar da constelação para o abandono. O abandono ele pode ter acontecido em fidelidade, talvez com o abandono de uma relação dessa mãe ou desse pai dessa criança, tá? Vamos supor que tem aqui o pai, a mãe, e aí essa criança, vou pôr uma menininha hoje, essa criança que deveria estar aqui após esses pais. Vamos supor que, porque a pessoa não falou o caso, é legal até quando vocês mandam um caso, porque eu consigo realmente fazer a constelação aqui para dar uma resposta mais precisa e específica para vocês, tá? E aí, se for preciso, a gente não fala o nome, fala só a pergunta. Então, tem um pai, uma mãe e uma criança. Se, por acaso, nesse relacionamento existiu um abandono do relacionamento, um término desse relacionamento, vou falar o que é mais comum, né? Vamos supor que este homem tenha se separado dessa mulher na gestação, tá? E aí o que acontece? Essa menina aqui, que estava lá no útero da mãe, o que aconteceu com ela? Ela sentiu, por fidelidade a essa mãe, o abandono da relação com este homem, tá? E como tá tão conectada essa filha com essa mãe, ela simplesmente se sente abandonada também, tá? Então ela vem e se vincula ao sentimento da mãe. E aí ela passa a ir para a vida, em todas as situações da sua vida, esse sentimento de abandono, tá? E aí, o que acontece?
essa criança, ela ainda está nesse sentimento infantil, mesmo sendo adulta, um sentimento que é de fidelidade com a mãe. O que cabe a essa mulher que se sente abandonada, mesmo não dizendo que ela não foi abandonada, né? Aqui cabe a essa criança, que a gente chama de processo inconsciente, olhar para esta mãe, nutrir o sentimento de dissociar a mãe da mulher. Isso é muito, muito importante, eu adoro isso na constelação. Porque aqui, isolando essa fidelidade, para esta pessoa, para esse indivíduo, existe ela como mulher, ela como mãe, ela como filha. Nós temos várias versões, significa registro do nosso campo pessoal. E quer dizer que essa filha talvez poderia estar olhando para a mulher. E agora o que eu falo para vocês? Um filho, não cabe olhar a versão dessa mulher, porque essa mulher foi abandonada talvez por este homem, tá? Mas a mãe não foi abandonada. Enquanto filha, cabe ela olhar apenas a versão da mãe. Enquanto mãe, a relação dela com este homem, desta mulher com este homem, não te diz respeito, tá? É uma escolha, e mesmo porque não te diz respeito, foi dessa relação que essa criança pôde vir à vida. Então, quem é ela para questionar a relação aqui, que é uma escolha deste homem e dessa mulher? Cabe a ela apenas olhar para mãe, a versão mãe. Quando essa criança consegue olhar para a versão mãe, ela vem até aqui ao encontro da mãe e toma o seu lugar de filha. Porque quando ela olha para o lugar de mãe, ela não está no lugar dela de filha. Tá vendo? Quando ela está vinculada a esta mulher, ela saiu do lugar dela de filha, né? Distorcendo uma ordem aí, desobedecendo uma ordem sistêmica. Quando ela entra aqui no papel de filha, aí ela tem a possibilidade não, é aí onde ela consegue crescer, sair desse processo de vitimização, de abandono, de fidelidade e ir para a vida. E aí, quando ela vai para a vida dela, para os aspectos da vida dela, ela consegue ter um olhar diferente das coisas. Ela não está olhando para essa mulher abandonada. E por que um olhar? A gente fala tanto da constelação sobre olhar. Porque assim como nós percebemos as situações da nossa família, dos nossos ancestrais, significa, assim como nós percebemos, é o olhar que nós temos para a vida, é a projeção que nós temos para a vida. Então, se eu olho para essa mulher como abandonada, logo sou mulher, registro um padrão ali, crio essa ressonância e falo, mulher vai ser abandonada. E passo a me sentir na condição de vida e como mulher, abandonada em todos os sentidos. Abandonada pelo dinheiro, pelos relacionamentos, por filho, qualquer situação ali, ela pode estar se sentindo abandonada, tá? Então, só resgatando o seu posicionamento, o seu lugar, porque nós temos um lugar certo na constituição da nossa família, na constituição de uma empresa, na constituição de mundo, nós temos o nosso lugar. Já viu aquele ditado, né? O seu lugar ao sol? Nós temos, gente. O sol é para todos e para cada lugarzinho ali, ele tem a sua luz especial. Então, cabe a essa mulher sair do processo de criança. Tá? Processos de vitimização são processos de criança e essa vitimização pode levar à manipulação, tá? Se sentir coitada, manipular até a sua mente para se sentir coitada e aí a sua vida deixa de ir para frente. Tem que ter uma autorresponsabilização. Aí você fala assim, não, mas Paulo, como que ela vai fazer tudo isso? O fato de eu falar isso daqui para ela, porque para mim constelar não é botar bonecos, tá? Então o fato de eu estar falando isso e trazer à tona para ela um despertar de consciência, já vai fazer várias sinapses aqui na mente dela e fazendo essas conexões, o seu corpo vai reagir quimicamente, né? A nossa célula é assim, e ela vai começar a fazer novas sinapses e percepções sobre a vida, até que o seu corpo físico reage
para um comportamento e uma ação diferente, ok? Mas aqui, lembrando que é só um exemplo de uma relação de abandono, mas pode ter várias outras possibilidades. O que eu mostro aqui é um olhar, uma possibilidade, tá? Para poder falar mais possibilidades aí para vocês, tá? A Marquesante disse o seguinte: eu tenho um paciente que eu atendo há 5 anos. Ele sempre fala que está com fome durante a sessão. Às vezes ele carrega para a sessão algo para comer e acaba não comendo. Qual seria a sua posição, Paula, a respeito? Tá, o que tem aqui? Tem um paciente que atendo, ele tem 5 anos. Atendo há 5 anos. Atendo há 5 anos. Ele sempre fala que está com fome durante a sessão. Ele leva lanche às vezes, mas não come. Qual é a sua posição a respeito disso? Fala que está com fome, leva lanche, mas não come. Tá, vamos ver. Essa pessoa é uma terapeuta, uma psicóloga, né? Isso, uma psicóloga. Então, que legal. Quando o terapeuta, ou psicólogo, ou profissional de desenvolvimento humano está envolvido neste processo, nesse exato momento do acontecimento ou de um fato, aí me parece, né, de um paciente, é preciso colocar o olhar desse terapeuta, desse profissional, também diante dessa pessoa. Então, vamos supor, nós temos aqui o psicólogo, a pessoa que está sendo atendida e a questão, que é: estou com fome, mas não como, né? Há 5 anos, que atende essa pessoa. Então, veja, entre essa psicóloga e essa pessoa que ela está atendendo, existe algo entre eles, no meio, tá? Numa percepção de Virginia Satir, por exemplo, da grande tríade, significa pai, mãe e filho, tá? O que é preciso observar nesse profissional? Se por acaso essa pessoa está vendo neste profissional um pai ou uma mãe, porque essa linguagem, eu tô com fome, leva um lanchinho e não come, essa linguagem não é de um adulto, tá? Essa linguagem é de uma criança. O que essa criança está querendo chamar a atenção da mãe ou do pai, tá? E com a alimentação, o que seria alimentação? O que essa mãe ou este pai, atrás do sistema deles, qual é o sistema de escassez, tá? Às vezes, atrás da mãe ou do pai, né? Vou falar de um só para ficar mais claro o exemplo. Vamos supor, atrás do pai, se teve falta de comida, principalmente ancestralidade. Ancestralidade, quando teve Segunda Guerra Mundial, descendentes de alemão, da Itália, onde tiveram situações de privações, talvez vieram em navios, por exemplo, costuma ter um sistema de escassez. Então tem que ver onde no sistema do pai ou da mãe faltou algo e ele quer fazer uma compensação e que talvez ele não consiga olhar para isso, e aí ele olha para o terapeuta, um movimento de chamar atenção, um movimento de clamar ajuda para que ele olhe para o pai ou para a mãe dela nesse sistema, tá? Porque se essa criança ou esse adulto, não sei, está olhando para o terapeuta e tendo essa reação, o que tem por detrás do terapeuta? O que ele está enxergando por detrás desse terapeuta que faz com que ele tenha essa percepção, tá? Então é preciso aí buscar um pouquinho da ancestralidade desses dois sistemas que ele foi constituído, do pai e da mãe, e encontrar qual é o sistema de escassez. Porque se ele não come, não é uma fome real de um corpo físico, é uma fome da alma, tá? Onde na alma dessa criança está identificada com as faltas desses ancestrais, tá? É uma possibilidade bem, eu digo assim, bem precisa, costuma ser bem isso mesmo, sobre as ancestralidades lá de bem passado, tá? Pode buscar por aí, que vai ser mais ou menos por aí que você vai encontrar, ok?
Paulo, a Lilian perguntando, poderia falar sobre a visão sistêmica sobre a procrastinação? Procrastinação. A Lilian perguntou sobre a visão sistêmica na procrastinação. Se tivesse algo mais específico, seria melhor, mas a gente pode colocar visão sistêmica e a procrastinação. Então, aqui eu tenho a procrastinação sobre algo, né? Procrastina sobre algo. E tem a pessoa que procrastina. Então, ela está olhando para algo que ela não quer realizar. Não, talvez ela queira, mas está encontrando um obstáculo em realizar. Aqui está a pessoa, aqui está a procrastinação, aqui está o objetivo. Então, provavelmente, ela está olhando para essa procrastinação. Isso aqui se torna um obstáculo para alcançar um objetivo. Vou elencar alguns exemplos sobre isso. Se essa pessoa alcançar, se aqui for, por exemplo, ganhar dinheiro, se essa pessoa, uma pergunta muito legal que pode ser feita aqui, se essa pessoa alcançar os seus desejos, a sua meta de ganhar dinheiro, com quem no seu sistema ela vai se parecer menos, tá? Essa pergunta, quem fez curso comigo, é uma pergunta que a gente é capaz de descobrir com quem ela está identificada. Porque se essa pessoa consegue olhar para o seu objetivo, consegue ganhar dinheiro, ou talvez consegue ter um bom relacionamento, consegue ter uma carreira, se ela consegue chegar aqui, talvez ela está sendo diferente das pessoas da família dela, que talvez foram humildes, não tiveram dinheiro, ou passaram por privações. Quando uma pessoa aqui atinge algo que é diferente da família, a gente volta lá na lei do pertencimento. Ai, socorro, eu pertenço aqui, quer dizer que isso é meio proibido para mim. Se isso aqui é proibido, eu prefiro olhar aqui, porque enquanto eu estou olhando para a procrastinação e procrastinando, eu estou aqui juntinho, agarradinho na minha família, não preciso ser diferente da minha família, porque o pertencimento à família é um porto seguro. E a nossa mente, ela é assim. A gente costuma, é uma tendência, tá? Uma tendência do ser humano a reconhecer e a permanecer naquilo que é mais seguro, aquilo que você já conhece. Então, talvez a escassez ou a falta ou esse mecanismo, como a sua família se percebe na vida, as regras da sua família, elas já são conhecidas por você, mesmo que seja num nível inconsciente. E aí, ir para algo novo, que é romper esses padrões, é como se você fosse fazer uma viagem internacional e não falasse inglês, não fosse sozinha, fica inseguro. Na insegurança, o que faz? Às vezes desiste, tá? Esse seria a procrastinação de um exemplo. Um exemplo também que pode ser feito aqui, tem um caso que eu atendi, é bem interessante. Essa pessoa, ela hoje, ela é um advogado, tá? Claro que eu não vou falar nomes, mas é um advogado muito bem conceituado. E ele não conseguia usar o carro novo dele, ele só conseguia usar um carro velho. Então ele comprou um carro novo e tal, e não conseguiu utilizar. Quando a gente foi fazer a constelação, ele estava vinculado aos abortos da mãe dele, tá? Então tinha aqui os abortos da mãe dele. E ele não ia para os sonhos dele, para os objetivos. Ele fala assim, nossa, Paula, eu poderia usar o meu carro, eu poderia viajar e eu não vou. Eu invento um monte de coisas e não faço isso, que seria o nosso exemplo da procrastinação. Por quê? Quando eu pergunto aqui da família dele, eram todos muito humildes, todos trabalharam de funcionários. Ele é que teve aquela formação, que veio além de formação, ele ainda ganhou bastante dinheiro. Então, ele tinha algo ali material, o dinheiro que ele possuía, os bens, mas ele não conseguia usufruir. Por quê? Porque a sua família não teve a chance, a oportunidade, né? A maneira que eles funcionaram não foi para usufruir de todo o material que a gente pode chamar de dinheiro. Então, ele se sentia preso, mesmo tendo o dinheiro, que é a nossa diferença, né, entre abundância e prosperidade. Ele não se sentia no direito de ser próspero. Então, a maneira dele procrastinar a chegar a usar a felicidade dele, o dinheiro, tudo que ele tinha,
era olhar para as coisas velhas, porque aqui ele continuava pertencendo na dor da sua família. Então, assim, o procrastinar pode ser muitas questões aqui. É preciso olhar em qual sentido que essa pessoa se vincula a não olhar para os seus objetivos, tá? Ok? Tudo bem, Lilian? Mais perguntas? E ocorre que aqui a gente não tem muito tempo, né? Nosso tempo aqui. Vamos lá, Renan, perguntas aí? Perfeita, a Lilian está te agradecendo. Valeu, Lilian. Como é difícil sair desse ciclo vicioso. Não é difícil não, olha, começar a mudar a nossa linguagem, tá? Vamos falar um pouquinho de PNL aqui. Quando você muda a linguagem, você reorganiza o seu aspecto mental. E de onde nasce isso, né? Quando você fala, os seus aspectos aqui, suas cordas vocais, elas vibram. Essa vibração, ela vai para onde? Ela vai responder no nosso corpo físico e vai para a vibração do nosso DNA, né? Quando nós vamos para a vibração do DNA, ele vai responder e vai constituir um padrão. Então, se você falar assim, é difícil, você está dando um comando mental, verbal, para o seu corpo, e aí ele fez uma programação. Quando ele fez uma programação, a projeção das suas situações significa é difícil. E quando a projeção lá já está enxergando, fala assim, é difícil fazer tal coisa, ou é difícil conseguir tal coisa, o que o corpo faz? Nem vou, sabe? Fala assim, nem vou. E aí você tem aquela, não sei se é os baianos, aquelas leseiras, sabe? Você fica, acho que eu nem vou começar. Então, começando a mudar a sua linguagem ou buscando o que foi difícil na minha vida, o que foi difícil na vida da minha família, porque assim como nós escutamos também, ela está registrada aqui no nosso inconsciente. O que foi difícil para a minha família? Veja, faça bem essa pergunta assim internamente, a hora que tiver você com você, e comece a analisar quais foram as dificuldades da sua família e para que você possa tomar consciência. A partir do momento que você toma consciência, a sua linguagem já vai mudar. Não vai ser para difícil, mas talvez para possível, porque é possível, ok? Tem a Cleo perguntando o seguinte: quando se quer fazer algo, mas ao ir fazer, sente cansaço, sono? Quando quer fazer algo, quando vai fazer, sente cansaço ou sono, tá? Cansaço e sono. Ô Cleo, quando você, no momento que você tem um objetivo e você quer fazer algo, você precisa, para fazer algo, disparar energia, que a gente chama energia masculina. Existem duas energias constituintes no ser humano, tá? Nós nascemos com energia feminina e energia masculina. Só que mulheres nascem com energia masculina no gênero mulher, né? Feminino. E o homem nasce feminino e masculino no gênero homem, tá? Mas nós precisamos dessas duas forças. Essas duas forças, ela vem da nossa geração feminina e da nossa geração masculina. O nosso pai e da nossa mãe. E aí o que acontece? A força da mãe é uma energia feminina que vem da mãe, é uma energia compassiva, de paciência, de conforto, de qualidade de vida, de felicidade, de prosperidade, porque é um estado do ser. Prosperidade nada mais é que o estado de querer a vida em plenitude, que é o momento quando nós fomos ali fecundados no útero. E então isso vem muito das características da mãe ou da geração feminina. O do pai vem força, determinação, coragem, poder de decisão. Por quê? Tem um aspecto da nossa formação. O espermatozoide é aquele que ele vai com força, com velocidade, ele tem toda uma luta, ele tem que decidir e ele tem que ser mais rápido que os outros para então entrar ali naquele óvulo, né?
Então, a postura e energia masculina é a força necessária para impulsionar para a vida. Então, quando você tem uma energia, você quer algo, né? Significa seu estado emocional de desejo, quero algo. Você vê que é muito materno? Ah, eu quero algo, né? Bem tranquilo ali, um estado gostoso. Você sabe que você quer, você deseja aquilo e não encontra a força adequada para isso. São carências ou afastamento, carência, falta do masculino na sua vida. Aí é preciso observar onde está essa falta. Se seu pai foi um pai ausente, ou se esse pai mesmo presente, ele tinha um olhar para uma situação da vida dele que passou aqui atrás. E se não foi o pai, talvez pode ser o avô e assim por diante. E aí fica uma carência no masculino. E você aqui na frente, como carência dessa energia masculina, perde as forças. Você quer, e a hora que vem aquele impulso, que é o desejo da plenitude da mãe, não encontra a força necessária para isso, para ir para a vida, que é assim o sentido do espermatozoide levar a vida, tá? E tudo isso, então nós precisamos dessas duas forças, estar de bem com o nosso sistema paterno e com o nosso sistema materno, né? E estar de bem não significa sair agora e correr, abraçar o teu pai ou a tua mãe e falar que ama, tá? O amor para as constelações é um pouquinho diferente. Ele é um amor muito mais amplo, não precisa desse contato físico. O amor paterno, o amor materno ou com o seu sistema significa: eu compreendo e aceito a história da minha família em relação ao meu pai, em relação à minha mãe. Quando eu aceito, eu tomo posse do meu lugar. Quando eu aceito a vida do meu pai, no teu caso aí o masculino, e da geração masculina dele, assim como foi, porque existiram muitas coisas que precisaram acontecer para que eu possa estar aqui, eu recebo de novo a vida nas minhas mãos e consigo dar um passo em diante. Esse passo em diante significa o impulso que você precisa para fazer o algo que você quer aí, tá? Tem outra aqui. Bia, na constelação recupera isso? Ó, o que significa recuperar, tá? Porque o papel do constelador não é fazer um milagre, tá, gente? O papel do constelador não é solucionar o seu problema. O papel do constelador é trazer, a partir da técnica, da intuição, o seu campo. Porque a partir do momento que você observa isso, a sua mente se expande, você toma conhecimento de como você está sentindo e olhando a sua relação com o fato da sua família. E a partir desse momento, como se fosse um pequeno choque no nosso cérebro, você falava: nossa, já que é isso, eu não escolho mais isso, eu escolho de forma diferente. É isso que a gente fala assim, ó, estou olhando para a família, para um aspecto de fidelidade. Quando você olha para a sua vida dessa forma e fala: nossa, eu entendi tudo isso, a sua mente faz isso, registra uma nova imagem mental, o seu mapa interno. Então, como que a constelação resolve? Como que ela pode resolver? Quando nós colocamos uma constelação, que a gente, nos termos da constelação, quando nós abrimos uma constelação, o cliente vai trazer uma imagem, a imagem de como ele vê o conflito. Então, a constelação é como se fossem símbolos que representam essa imagem, são os representantes com os bonequinhos ou com pessoas, né? Porque o nosso inconsciente, ele formula as situações através de símbolos, tá? Então aqui a constelação nada mais é que um símbolo representante da sua imagem. Essa primeira imagem é uma imagem de conflito. Depois o constelador, através das dinâmicas aqui técnicas mesmo, a gente vai começar a mexer para cá, mexer para lá e vai formar uma outra imagem. Então quer dizer, assim como eu olho, eu sinto, formo um pensamento, sinto e tenho uma ação. Quando a constelação termina e você tem uma nova imagem, você construiu um mapa mental interno diferente daquilo que você entrou. E você vai começar a atuar nos seus comportamentos, nos seus pensamentos, a partir do mapa interno que você tem. Então, não é que a constelação
resolve. Ela resolve de acordo com o olhar que você vai ter ali, com a sua percepção. Então, o papel do constelador é ter essa sutileza de não querer ser mãe ou pai do seu cliente, não querer ficar dando conselhos, porque a nossa mente só observa 5%, e simplesmente deixar que faça sentido para essa pessoa. E que sentido que vai fazer? Até onde vai resolver? Até onde essa pessoa está preparada para observar. Então, se ela observou, falou, nossa, realmente eu tô sendo menininha do papai. Se ela observou isso, é isso que ela precisa para hoje, tá? Porque esse campo de informações, ele vem com conexões, que chamam nossos contextos, ele vem com conexões uma depois da outra. Então é preciso, às vezes, fazer uma conexão aqui, ter um olhar sobre isso, depois ter outro olhar daquilo, para que possa realmente a sua vida caminhar e fluir, tá? Eu distingui bem esse resolve, não resolve, porque é preciso trazer uma alta responsabilização. Ninguém tem o poder de resolver a vida do outro, tá? Cada um tem o seu livre-arbítrio. O que é o constelador? Ele é um profissional da ajuda. Ele vai trazer um posicionamento, vai trazer uma técnica, mas quem vai olhar e vai tirar as suas conclusões é através do seu sentimento. Com o seu sentimento, aí tudo vai embora, tá bom? A Cris perguntou, como definir o tema para constelar? Os temas seguem uma ordem de prioridade? Como construir o tema para constelar e se tem uma ordem para isso, tá? Geralmente, nos meus trabalhos, quando eu atendo, significa assim, a ordem, seguindo as leis sistêmicas, né? Do pertencimento, da ordem, da hierarquia. Você tem que pertencer, você tem que estar no seu lugar para então dar um passo na vida. Então, a primeira constelação que eu costumo fazer, chama uma constelação de checagem, onde você está na vida. Porque se você não sabe onde você está, qualquer lugar serve. Então, assumir a postura de onde está o seu pai, onde está a sua mãe, onde está você, para saber se você pega um bonequinho criança ou não, se você está na sua postura adulta, uma postura criança, quem está com sofrimento, quem está vindo no meu consultório naquele dia, é essa criança? É um adulto? É essa criança no lugar da mãe? É essa criança no lugar do pai? Então eu preciso fazer a primeira dinâmica para você estar no seu lugar, tá? Se você não tiver assumido o seu lugar de filha ou de filho, quando nós ainda não somos filhos e filhas, nós não conseguimos ser esposa, nós não conseguimos ser mãe, nós não conseguimos ser profissional, nós não conseguimos a nossa relação com o dinheiro, assim também com os homens, não consegue ser filho, não consegue ser esposo, sempre vai estar faltando, é como se você não estivesse ocupando de fato, e você de fato não está ocupando o seu lugar. Então, o primeiro tema seria onde eu estou na família. Depois disso, aí eu posso pedir para a pessoa assim, o que está te incomodando? O que hoje você tiraria da sua vida, melhoraria para você poder respirar, para você poder tomar adiante a sua vida? Aí sim a pessoa vai poder me falar um fato, um acontecimento, alguma coisa ali que ela tá questionando sobre a vida. Mas é importante estarmos no nosso lugar para que todas as outras projeções da nossa vida possam vir com um direcionamento melhor, tá? Ok? Quem tá aqui? Silvana. Silvana, que saudade de você. A Silvana, né? Cadê? Aqui, Silvana. A Silvana só entrou. Ok, quem tem mais perguntas? Fale agora ou cale-se para sempre. Pessoal quietinho, vocês ficam só observando, né? Em vez de aproveitar a oportunidade. José Aldérico, Deco tá por aí, tudo bem, Deco? Fabiane, ótimo, Fabiana do Rio Grande do Sul. Fabiana aqui começou a ficar frio, já lembrei da sua cidade conectando. Caiu um pouquinho, tá? Então vamos lá. Uma pergunta então do WhatsApp. Quando participamos, acabou de perguntar. Tá. Quando participamos e acabamos constelando? De uma participação, aí quem tá falando é Bia?
Bia. Bia, quando você está falando de participação, é uma participação em grupo, né? Porque com os bonequinhos é uma constelação individual. Apesar de, agora, depois que eu fiz um curso com a Nora, que é o pai dela, é o Gregory Bateson, ele que introduziu o sistêmico mundialmente, eu vejo uma nova forma de constelar mesmo no individual. Mas a tua pergunta deve ser realmente de quando nós estamos participando de uma constelação em grupo, né? Por que realmente também nós estamos constelando? Quando existe uma constelação em grupo, vou colocar um grupinho aqui, tá? Esse grupo, ele saiu da casa cada um saiu da sua casa, saiu da sua família lá e veio participar da constelação dessa pessoa porque ela teve um chamado. Chegou um convite no WhatsApp, mas ela decidiu ir. Por quê? Muitas vezes o inconsciente de cada um desse grupo aqui, que não sabe o que vai ser constelado na constelação desse indivíduo, o inconsciente, quer dizer, a consciência não sabe, mas o inconsciente pega esse chamado, que é através daquele vácuo quântico que eu comecei explicando lá, que é a conexão que nós temos com todos, fala, nossa, hoje me deu vontade ir na constelação da Maria. Por quê? Porque parte da história da Maria representa uma parte da história dessa pessoa, uma partezinha desse, tem uma conexão, tá? E aí ele recebe esse forte chamado de ir. Aí quando chega lá, essa pessoa chama aqui o José para representar. E o José não sabe quem ele é, mas ele fala assim, nossa, por que eu senti tudo isso? Teve os sentimentos, mas eu não sei o que de fato eu estava representando. Por quê? Porque o inconsciente dele teve uma ressonância, uma conversa cósmica aí, tá? E ele veio para representar exatamente algo que não está resolvido na vida dele e que talvez ele nem saiba dar nome para isso. Vamos supor, uma rejeição, eu nem sei dar nome quando eu fui rejeitado, o que aconteceu. Mas ele participa da constelação da Maria, que o tema é rejeição, tá? Então, de uma certa forma, o sentimento, as almas se conversam. A constelação é uma grande dança de almas e não de palavras. Então, o que vai mandar aqui é trazer um pouco mais de consciência do que o José está precisando. E aí o constelador, que às vezes, sabe que o tema dessa constelação, e aí o José chega depois de alguns dias e fala, Paulo, eu queria constelar. Depois que eu participei de uma constelação, eu percebi como eu me sinto rejeitado, como eu não olho para mim, como eu rejeito tal coisa. Ele nem sabe o que foi constelado aqui, mas ele chega com essa proposta. Ele fala, eu não sei o que aconteceu, mas eu tive esse sentimento. É para ampliar a consciência, é para ampliar os sentimentos dessa pessoa, para ele se sentir preparado a vir. E muitas vezes a pessoa nem precisa ver. Eu tenho vários casos nos meus grupos de constelação que de tanto participar, tá? Fala que já se sentiu curado, como se sentisse uma leveza, se sentiu bem, que quando começou a participar dos grupos, estava com problema com isso e aquilo, agora minha vida fluiu, eu gosto de ir no grupo, é por isso. Então eu nem preciso saber, nem ela saber, existe essa dança, essa conversa de alma aí, onde todos nós podemos estar nos curando para aquilo que é necessário para cada um. Às vezes para essa pessoa, ela veio realmente para constelar porque era a necessidade dela naquele momento. Para esse, talvez o momento seja só participar e muitas vezes ele nem constela, tá, gente? Tanto é que tem tanta gente participando e bem menos pessoas constelando. Então fica aí a dica, participar é muito, muito bom mesmo. Eu mesmo comecei minha trajetória participando, desde a minha primeira constelação que eu participei, eu me apaixonei, fez todo sentido. Quando eu representei uma pessoa que tinha morrido, eu não sabia, nem sabia o que era constelação, gente, eu caí lá de paraquedas. E quando eu representei aquela pessoa que estava morta, era um momento da minha vida que eu estava realmente estagnada. E aí quando o meu corpo sentiu isso, hoje eu tenho com clareza, mas naquela época não, há 13 anos atrás,
eu percebia que eu gostava das constelações. Eu simplesmente gostava e começava a pesquisar e adiante, e aquilo lá, né, ficou dentro de mim muito latente. Por quê? Porque eu comecei a resolver os meus conflitos internos, eu comecei a me perceber novamente como pessoa, como mulher, como mãe. E aí, então, a minha fome pelas constelações. E eu vou te falar uma coisa, a minha primeira constelação foi muito depois, tá? Agora eu faço muitas, né? Porque eu amo, mas naquela época eu fazia poucas constelações e a minha primeira demorou muito, porque essa descoberta aqui em participar já me fazia muito, muito bem. E mesmo porque há 13 anos atrás, constelar, como era tão místico, eu falava, meu Deus, será que eu faço? Será que eu não faço? Só para decidir em constelar demoraria um século, né? Mas sim, participar é muito bom, tá? Ai, a Solange tá aí. Oi, Solange, tudo bem? Tem uma questão dela aí, né? Travou? Solange, espera aí que a gente tá achando a sua questão. Não, um pouquinho antes, a Solange colocou. Repete a sua questão, Solange. Dá para voltar aqui? Aqui, achamos. Quando uma pessoa vive com problemas de saúde? Solange perguntou, e quando uma pessoa vive com problemas de saúde? Olha só o paradigma. Vive com problemas de saúde. O que significa saúde e doença? Se não é a vida se questionando com a morte. Em que momento eu quis ir embora? Em que momento existe uma afinidade minha com a morte ou uma afinidade com a minha família? Essa constelação de uma pessoa que vive em conflito com a saúde seria a vida confrontando a morte, tá? E essa pessoa aqui, dessa escolha, a vida, escolho o quê? Eu escolho a vida e a morte. Quando eu escolho a vida, eu melhoro. Quando eu escolho a morte, eu fico doente. As doenças, elas estão vinculadas com o aspecto do nosso sistema. A constelação é isso mesmo, é olhar todo o sistema, tá? Quem aqui na minha família, quem, Solange, na sua família, que você está olhando, que você está sentindo, que talvez tenha morrido e que não pôde cumprir tudo aquilo que ela precisaria cumprir ou fazer, ou você sentiu que essa pessoa faltou algo a se fazer. E aí você fica dividida entre eu faço aquilo que essa pessoa ainda não fez, que é uma fidelidade, ou eu olho para a morte para encerrar esse ciclo e ir com essa pessoa amenizar essa morte. E eu te digo que nem a escolha aqui, olhar para a doença, olhar para a saúde, são faces de uma mesma moeda, tá? É uma briga interna muito grande. E quando você tem uma briga interna muito grande, precisa de muita força para lutar. É daí que vem as fraquezas, a falta de, ai meu Deus, tipo assim, as pessoas às vezes que estão bastante doentes, perde a vontade de viver. É como se entregasse, porque já lutou tanto, que fica vazio, né? Fica vazio de forças e fica vazio também no seu corpo físico, porque o nosso corpo físico, quando o nosso corpo espiritual, mental está faltando, ele começa a faltar coisas no nosso corpo físico também, vitaminas, minerais, um monte de coisa. Então, o que acontece? Não é olhar nem para a vida e nem para a morte com um grande duelo, tá? Simplesmente deixar que isso daqui, a vida e a morte da escolha dessa pessoa, venha para ela e você possa olhar simplesmente para a sua vida, porque no momento em que você olha a vida e a morte em fidelidade com alguém, você está olhando a luta dessa pessoa entre a vida e a morte, tá? Agora, quando você olha para você, é como se tivesse uma expansão de consciência no sentido de escolha, uma adulta escolhendo, eu escolho a vida. Quando essa sua escolha for de coração, liberta de tudo isso daqui, as coisas começam a equilibrar, o seu corpo começa a reagir, a sua mente começa a reagir, porque você não está precisando mais carregar tudo isso, tá? Pessoal, a nossa hora realmente é curta aqui,
Mas temos lá na próxima segunda-feira, Constelando na Prática, tá? É um quadro que eu gosto bastante. Formule as suas perguntas, estarei aqui com vocês na próxima segunda-feira, porque não vai mais... aqui a Solange respondeu, minha avó, que eu não conheci, mas que morreu muito cedo, tá? Então vamos olhar para essa morte aí, qualquer coisa, vem aqui, amiga, pra gente olhar para tudo isso, né? Depois que passar essa quarentena, e a gente olha para tudo isso aí, para você escolher de fato a vida, tá? Mas eu sei que você já tá escolhendo aí. Então, nossa hora... Isso já tá aqui se encerrando. Um grande beijo. Encontro vocês na segunda-feira que vem.